Se você planeja ser um criador de conteúdo aqui dessa nossa queridíssima plataforma vermelha, com certeza uma das coisas que você mais tem dúvidas é sobre qual editor de vídeo usar. Uma vez que a maioria dos editores tendem a ter algumas funções bem complexas e nem um pouco didáticas, o que pode fazer que você fique semanas batendo a cabeça para aprender, né? Mas não tema, jovem gafanhoto, pois eu lhe apresento o Wondershare Filmora 10, um editor de vídeo super simples de se usar, até mesmo para você iniciante. Como vocês podem ver aqui nesse vídeo dessa capivara irada nadando, eu posso simplesmente clicar em cima do vídeo da preview, que já vai me dar a opção de esticar e comprimir à vontade, ou de dar zoom mesmo na cara deste belíssimo roedor. E caso tenha alguma parte indesejada que você queira cortar, é só vir aqui na timeline, arrastar a agulha pro lado certo, clicar em cima da tesoura e pronto, o clipe já vai estar cortado. O Filmora também tem vários presets de transições, seja as mais simples ou algumas mais complexas para algum projeto mais bem trabalhado que você queira fazer. Mas com certeza o que mais me impressionou nesse programa foi a função de motion tracking, que geralmente é um saco para fazer. Aqui você só vem em motion tracking e arrasta a caixinha que vai aparecer no vídeo pro lugar que você quer rastrear e logo em seguida você clica em iniciar rastreamento. Agora você importa algum arquivo do seu PC para a caixinha e voilá, você tem um PNG de uma capivara seguindo a capivara nadando. Caso o senhor não tenha um computador também não tem problema, porque nós temos o Filmora Go, que é a versão mobile do editor que você pode baixar para Android ou iOS. Eu vou deixar na descrição o link para download dos programas para PC e mobile e também um link para o canal oficial da Filmora no YouTube, que possui vários tutoriais de edição no próprio programa. Então vai lá, baixa, assiste os vídeos e é isso aí, família. Oi! Eu não sei se tu viu, mas semana passada saiu a primeira parte do review de Avatar, em que eu resumi a história completa e tal, fiz umas palhaçadas, falei um pouquinho sobre o que eu achava da história e tal, fiz um reviewzinho e pá. E bom, o motivo de eu ter dividido esse vídeo em dois foi que basicamente eu não tinha terminado ainda quando eu postei aquele lá. Então, pra não ficar mais uma semana sem vídeo, eu postei aquela parte lá e tô postando essa aqui agora, porque, né, não é tão bom assim pro canal ficar mais de um mês sem postar vídeo. Mas enfim, agora eu vou falar sobre os outros tópicos que eu fiquei de falar no começo do vídeo, que são o mundo e, por fim, os personagens. Bom, eu não vou me repetir aqui e falar tudo sobre as 4 nações de novo, né? Mas em Avatar tudo gira sempre em torno da jornada dos guri no Appa, visitando vários lugares diferentes, floresta, deserto, templo no meio do ar, templo de cabeça para baixo, pântano, a cidade do Breno. Durante essas viagens é quando vai acontecendo o World Building, para treinar nos ingleses. A gente vai conhecendo a arquitetura e personalidade de cada nação à medida que os protagonistas vão interagindo com esses personagens. O desenho tem episódio para um senhor caralho. Fullmetal Brotherhood, por exemplo, tem 64 e Avatar tem 61. E uma história 10 vezes mais simples. Mas como eu falei antes, em vez de só fazer um monte de filler que não ia avançar o plot em nada, eles aproveitaram para nos alimentar mais ainda com informações sobre este fantástico mundo. Essa parada acontece de uma forma muito natural aqui. Cada cidade, cada vilarejo que os nossos manos visitam tem as suas leis, os seus costumes, o seu povo, ecossistema, tecnologia, arquitetura e às vezes interferência da Nação do Fogo. Os personagens, por mais coadjuvantes que sejam, sempre têm alguma história para contar. Quase todas as nações têm origem asiática, principalmente chinesa, desde a estética e idioma de escrita, os nomes dos personagens, as roupas que eles usam e até as dobras dos elementos. Já vocês vão entender o porquê. Os monges do ar lembram muito monges budistas, com as roupas, os costumes e algumas referências mais diretas. Por exemplo, existe o Tenzin Gyatso, que é o líder espiritual do budismo tibetano. Em Avatar existem dois personagens com partes do nome dele, o Gyatso, o mestre do Aang, e o filho do Aang, na lenda de Korra, o Tenzin. As nações têm muito a ver com a dominação do seu respectivo elemento, como o tio Airo explica pro Zuko no episódio 9 do livro 2. A tribo da água tem um poder adaptativo muito grande, o reino da terra é forte, resistente e diverso. Os monges do ar se desprendem das preocupações mundanas e encontram a paz, liberdade, tudo maconheiro. E a nação do fogo é tudo um bando de filho da p***. Tem desejo, vontade e ímpeto para conseguir o que quer. A resistência e força do reino da terra demonstradas por Omashu e Ba Sing Se, que eram as fortalezas impenetráveis dele. A vontade de dominar o mundo da nação do fogo e assim por diante. Aí vem as dominações. Para dominar a terra você não pode ser broxa, você precisa ser bruto, ser cabeça dura, ser o Toguro, sei lá. O que era muito difícil pro Aang, porque ele é praticamente o oposto por causa da dominação de ar, que ele sempre treinou. Onde você precisa ser leve, suave, desapegado. Por mais que a dominação dos elementos seja magia, basicamente, os personagens estão sempre dando explicações até que lógicas de como elas funcionam. Por exemplo, o poder do fogo vem do fôlego e da emoção. Só que para um dominador de fogo criar um relâmpago, ele precisa ser um simples condutor que separa a energia positiva da negativa. E quando elas se chocam de novo, você libera
libera e orienta. Quando o tio Iroh vai ensinar pro Zuko a como redirecionar o relâmpago é quando ele explica pra gente esses conceitos. O Zuko pergunta por que exatamente ele estava contando aquilo tudo pra ele se eles estavam treinando dominação de fogo, e que aquele papo parecia coisa do Avatar. E o tio Iroh diz que a junção de todos os elementos dentro de uma pessoa é o que faz o Avatar ser tão forte, mas que também pode fazer o Zuko muito forte, porque a técnica de redirecionar relâmpago foi aprendida pelo tio Iroh estudando os dominadores de água. Isso na verdade é uma metáfora bem simples pra vida real, né? Tentar entender os outros e tal, o lado dos outros pode fazer você se tornar uma pessoa melhor. É basicamente isso, é bem simples. É um conceito interessante falado naquela hora, mas que não recebe muita atenção depois. Só que navegando aí pela internet procurando informação pra fazer esse vídeo, eu acabei trombando num comentário totalmente aleatório do YouTube, que eu nem lembro mais de onde que era, falando especificamente sobre essa cena aqui, em que o Zuko tenta enfrentar a Azula e o Dairi. Acontece uma parada que é extremamente fácil de você deixar passar batido, eu mesmo nunca percebi, mas se você prestar atenção, na hora que o Zuko vai atacar, ele usa um movimento que lembra muito a dominação de água, só que usando fogo, mostrando que ele não esqueceu o que o tio Iroh falou pra ele durante o treino, e provavelmente ele vinha praticando esse tipo de movimento. É um pequeno detalhe, mas que eu achei muito interessante pra ajudar no desenvolvimento do Zuko pra se tornar um Senhor do Fogo que não seja um pau no cu igual o pai dele, né? Eu não cheguei a assistir a Lenda de Korra inteiro pra saber se mais personagens acabaram fazendo esse tipo de mistura de dominações, mas é algo que eu acharia bem legal de ser reutilizado no futuro, moleque. Cada uma das dominações tem um dominador original, que os humanos usavam de exemplo pra aprender a dominar. Da água era a lua, o ar eram os bisões voadores, a terra, as topeiras texugo, e o fogo, os dragões. Sim, existem dragões no mundo de Avatar. E no episódio 13 do livro 3 é explicado pra gente pelos sobreviventes de uma tribo antiga de dominadores de fogo, que o fogo não é só destruição e ruína, mas também vida. A cena do Aang e do Zuko fazendo a dança do dragão pra eles, pra passar no teste e descobrir a verdadeira natureza do fogo é muito linda, inclusive. É muito louco ver as explicações, velho. Eu sempre curtia ver. E além do relâmpago, dá pra falar também sobre as outras subdobras que existem. Sim, além dos 4 elementos, existem algumas outras dominações derivadas deles. Elas são mostradas bem mais na Lenda de Korra. Na Lenda de Aang, meio que o pessoal tá descobrindo elas ainda. Eu acho muito foda porque as subdobras dependem só da criatividade do dominador pra acontecerem, como a gente vê no episódio da Rama no livro 3. Ela ensina pra Katara que dá pra tirar água de muita coisa e usar pra lutar. Plantas, árvores, basta você ser inteligente. A Katara até lembra do cara do pântano que usava água dentro de algas marinhas pra criar aquele monstrão lá. E dessa criatividade veio também a famosa e tenebrosa dobra de sangue, que faz com que você transforme o corpo de outro ser vivo literalmente numa marionete que você pode controlar à vontade. Por isso o nome do episódio é a Manipuladora de Fantoche. Esse é um dos episódios mais famosos de Avatar, mas eu não vou me alongar muito nele, porque já tem um vídeo do quadro em branco que fala só sobre ele e sobre a dobra de sangue. Vou deixar no card aí pra vocês verem. O que eu posso falar é que a vibe inteira do episódio é tão sinistro quanto a Rama, a história dela e a própria dobra. Os sons que a pessoa faz quando tá sob efeito, a fala da Rama dizendo que consegue controlar cada veia do corpo da Katara, a mina chorando enquanto tá sendo controlada, mano, isso tudo dá uma agonia da porra, velho. Daí nós chegamos na nossa querida, linda, fofa Toph, que apenas inventou, eu repito, inventou a dobra de metal. Puta que pariu. No episódio do Guru, no livro 2, ele explica que a separação é uma ilusão, e isso se aplica até nos 4 elementos. O metal nada mais é que uma parte da terra. Logo em seguida, a Toph literalmente bota o que ele falou em prática, enxergando os fragmentos de terra no metal através das vibrações, né, a forma que ela usa pra enxergar, e fazendo o metal se mexer com isso. Toph, você arrasa. Ao longo da série ela vai evoluindo um pouco essa dominação até conseguir criar uma fodendo armadura de ferro irada, meu nobre. Caralho, viado. Existem também os dominadores de areia que se adaptam pra morar no deserto, e na Lenda de Korra os cabos inventam a dominação de lava, que é muito foda, só que não tem nada a ver com esse vídeo. Continuando no assunto das dominações, como elas são simplesmente magias, ninguém iria pensar em muitos movimentos complexos pra executar elas. Só que os cabas quiseram ir além, né? Eles estavam inspirados, eles estavam virados na desgraça na hora de criar essa porra desse desenho. Então qual foi a ideia deles? Usar movimentos de artes marciais da vida real para representar dominações. Tem um vídeo gringo, obviamente, da Insider, que explica justamente isso, quão realistas, entre aspas, as lutas de Avatar são. Cada dominação tem um estilo de luta único, portanto, cada dominação vai ter uma própria arte marcial específica que combine com ela. Esse cabo aqui que vocês estão vendo que separou cada estilo de luta, além de ter servido como coreógrafo das lutas e modelo para animação. Ele é especialista em um monte de artes marciais, incluindo o jiu-jitsu. Então a fluidez da dominação de água era
era baseada em Tai Chi, a dominação de ar era baseada nessa arte marcial que eu nunca ouvi falar, chamada Bagua. Os movimentos ferozes e poderosos da dominação de fogo eram baseados no Kung Fu Shaolin, muito foda. E a brutitude da dominação de terra era baseada nessa outra porra aí que eu nunca ouvi falar, chamada Hunga. Aproveitar pra falar também que por conta disso, e com certeza do prazo saudável e do puto orçamento que esse desenho deve ter recebido, Avatar tem uma animação que, meu amigo do céu, sério, pra época que saiu é linda demais, meu amigo. Foram 3 estúdios coreanos que trabalharam no local, sendo o principal deles um tal de JM Animation, que fez a maior parte dos episódios. Eu não entendo porra de nada de animação, fluidez, tá ligado? Eu sou completamente leigo nisso. Mas com o básico que eu sei, só de assistir anime, dá pra dizer que tem algo a mais, moleque. As lutas, os movimentos das dobras, os elementos, é tudo muito bonito de se ver, cara. Tem umas sequências que você fica voltando toda hora pra ficar revendo e revendo, porque é muito bonito. E se na lenda de Aang a animação já era bonita, cara, na lenda de Korra os caras simplesmente ficaram malucos. É bagulho de tipo 10 vezes mais fluido e realista. O mundo espiritual é mais desenvolvido na lenda de Korra, mas o pouco que a gente vê dele aqui, principalmente nos episódios do solstício de verão, é muito bom mesmo assim. Enfim, faltou algumas coisas aí, mas eu acho que deu pra passar um pouquinho pra vocês como que o mundo de Avatar é bem pensado e construído. Mas agora vamos pra última parte do vídeo e com certeza o que mais fez eu me apaixonar por esse simples desenho infantil e me arrancou umas boas lágrimas. Avatar tem os personagens extremamente carismáticos e marcantes. Mesmo os coadjuvantes lá da Casa do Cacete acabam tendo alguma coisa especial. E também rola muito aquele negócio de reciclar personagens que apareceram em determinado momento para usar eles de novo no futuro, o que é sempre muito legal. Mas o principal é que quem precisa ser desenvolvido é muito bem desenvolvido, e quem não tem tanto destaque assim cumpre bem o seu papel de qualquer forma e não deixa de ser interessante. Agora falando do nosso querido cabeça de desodorante Rolon. O Aang era uma criança talentosa e muito brincalhona que aos 12 anos descobriu que era a reencarnação do fucking Avatar. Detalhe que o Aang só deveria ter descobrido isso aos 16 anos, que é a idade normal para revelar. Mas segundo os monges, tempos ruins estavam chegando, e o treinamento do Aang precisava começar o quanto antes. Logo depois de toda essa revelação, os amigos com quem o Aang costumava brincar começaram a excluir ele das brincadeiras, por ser um Avatar e teoricamente ser mais poderoso que o normal, apesar dele não ter mudado nada. Os treinamentos foram tomando mais e mais do tempo dele, e até o Gyatso, que era quem ainda tentava fazer o Aang viver como uma criança, foi afastado dele pelos monges. Aquilo tinha sido a gota d'água pro Aang, que decidiu fugir sem rumo com Appa, até ser pego numa tempestade, afundar no mar e despertar o estado Avatar, que acabou congelando ele e o Appa por 100 anos. E enquanto ele estava lá congelado, a Nação do Fogo invadiu os templos e matou todos os dominadores de ar no dia do cometa de Sozin. Esse drama todo foi contado no episódio A Tempestade, no livro 1. Agora me diz, um protagonista brincalhão com passado trágico, é meio difícil não criar empatia e gostar dele. Imagina ser o Aang, cara. Você vive num tempo que já não é mais o seu, perdeu todas as pessoas que conhecia antes de ser congelado, tirando o Bumi e o Appa, claro. E o pior de tudo, ainda tem que conviver com a culpa de ter deixado o mundo à mercê por 100 anos, que gerou uma guerra que ainda dura desde aquela época, só por não querer ser o Avatar e ter fugido por causa de birra. Tudo bem que se o Aang não tivesse fugido, muito provavelmente ele teria morrido junto com os monges do Ai, e teria tudo sido em vão de qualquer forma. A Katara até fala isso no episódio, mas ainda assim a culpa tá lá, tá ligado? Pelo menos naquele momento, as únicas pessoas que o careca tem pra chamar de família são a Katara, o Sokka, o Appa e o Momo, que ajudam ele a seguir em frente na jornada. A evolução do Aang acontece sempre nessa pegada de ser desamparado mesmo, ter pouquíssimos aliados, quase nenhum conhecimento sobre os próprios poderes de Avatar. Ele vai aprendendo, conversando com algumas pessoas ao longo da viagem e nos poucos encontros com o Roku. Não tem Lotus branca pra guiar e nem mestre de dominação a toda disposição para ensinar o moleque. E no momento decisivo, mesmo que todos os outros avatares sugeriram para ele que o certo seria matar o Ozai, ele decidiu mais uma vez tomar a própria decisão sozinho e seguir o caminho mais difícil, que foi remover a dominação dele. Só que mesmo com pouquíssimos recursos, informações ou pessoas que estejam ali sempre para dizer exatamente o que fazer e como, o Aang nunca teve de fato sozinho. Ele tem uma família, os amigos dele. E não é aquele papinho de ui, meus amigos, não sei o que, poder da amizade, que um monte de obra por aí sai empurrando goela abaixo de todo mundo, mas dá pouquíssima profundidade pro assunto. Aqui é uma parada mais real, sabe? Você vê o grupo ajudando e consolando um ao outro. Cada um ali tem, óbvio, as suas tristezas, frustrações, objetivos, defeitos, motivos e meio que uma função no grupo. A Toph é uma mina cega, mas que é extremamente forte e talentosa. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito é a quantidade de piada que tem na série sobre o fato dela ser cega. Lá está.
eu quero o cinturão de volta. As estrelas estão tão lindas hoje. Pena que você não pode vê-las, Toph. A Toph consegue pressentir o perigo e o caos de longe, resolve um monte de problema do grupo, tira eles de várias situações, até salva a vida de todo mundo várias vezes. Basicamente, se o povo não tivesse conhecido a Toph no livro 2, eles não teriam durado muito mais tempo. Mas ao mesmo tempo, por ter problemas com os pais, que super protegiam ela pela cegueira, a Toph também era muito cabeça dura e até mesmo insegura às vezes. Aí era o resto do grupo quem tinha que proteger ela. O Sokka era o cérebro e o alívio cômico da parada. Muito do humor da série vinha dele. Diferente do resto, meu mano Sokka não era o melhor dominador de terra do mundo, a reencarnação de espírito super poderoso que pode controlar os 4 elementos, nem o prodígio da dominação de água que aprendeu a dobra de sangue numa noite. Ele era o cara do bumerangue, além de ter um talento nato pra deixar qualquer mina gata afim dele. O que muita gente deixa passar é que era ele quem fazia os cronogramas, lia os mapas, planejava as coisas, guiava a rapaziada. Tem até um episódio em que o Sokka fica puto porque se acha inútil na hora das lutas e vai atrás de um espadachim pra aprender a lutar. O povo sem ele fica todo broxa lá, sem saber o que fazer, sem ter alguém pra fazer eles rirem. Eu não sou um bebê chorão que não resiste a ficar o tempo todo fazendo discursos emotivos sobre esperança. O que foi? A Katara é a mãe do grupo. Depois de perder a mãe, ela foi muito forte e cuidou do Sokka na infância, que diz até ter esquecido direito como era o rosto da mãe, porque foi sempre na Katara que ele se apoiou. Ela faz de tudo pra manter o grupo unido e com esperanças, e a gente vê isso principalmente depois que o Appa é roubado no meio do deserto. O Sokka bebe suco de caralho, sei lá que diabo que era isso, e fica doido. A Toph fica perdida sem enxergar direito por causa da areia, e o Aang fica 100% puto pra cacete por perder o melhor amigo dele e sai descontando em todo mundo. Sério, dá vontade de dar um abraço na coitada aqui. Mas a Katara tem os seus próprios momentos de desequilíbrio, como quando ela tava atrás do cara que matou a mãe dela e acabou usando a dobra de sangue num cara que não tinha nada a ver com aquilo. Até o Appa e o Momo, acreditem se quiser, tem os momentos ali só pra eles. Por mais que eles sejam só 2 animais, ainda são muito mais interessantes que várias pessoas por aí. O Appa tem até um episódio só pra ele no livro 2, quando tava perdido, e faz você gostar ainda mais dele porque, tadinho, velho, como o bichinho sofre aqui. Alguns draminhas que aparecem ao longo da história podem parecer meio infantis e até bobinhos mesmo, como quando o Aang queimou a mão da Katara na primeira vez que tentou dominar o fogo e disse que nunca mais ia tentar de novo, mesmo ele sendo o fucking Avatar. Só que dá pra dar um desconto porque teoricamente isso é um desenho pra criança e os protagonistas são crianças também. O que importa é tirar alguma coisa de cada situação. É verdade. Eu tenho o poder. E tenho todo o poder do mundo! Chegando nos vilões, eu queria falar um pouco sobre a Azula, que com certeza é a verdadeira antagonista da história. Ah, mas e o Ozai? Cara, sim, o Ozai é o vilão principal aqui, mas eu ainda acho que ele tá ali só pro Aang afundar a mão no final. Tudo bem que ele é um dos motivos do Zuko ter sido o que foi, mas junto pouquíssimo tempo de tela que esse caba teve com ele ser mal só por ser mal e foda-se. Taca relâmpago no próprio filho sem nem pensar 2 vezes. Fica um vilão meio bunda, né? Pra isso que existe a Azula. Diferente do Zuko, a Azula era talentosa, perfeccionista e precisa. A filha que daria orgulho pro Ozai. Mas a única coisa que a Azula não treinou foi o lado emocional. Desde criança, a forma que ela usava pra manter as pessoas por perto era sempre através do medo, do jogo psicológico. Você vê claramente isso quando ela vai chamar a Ty Lee pro grupinho de caça ao Avatar. Ah, você não vai comigo? Não, beleza, eu vou ficar aqui no teu circo assistindo as tuas apresentações todo dia, enquanto aumento cada vez mais a pressão e perigo dela. Sem contar que não é exagero dizer que ela torturava psicologicamente o Zuko na infância. Papai vai te matar! É sério, vai sim. Vovô disse que o castigo do papai deve ser compatível com o crime. Você vai saber a dor de perder o primogênito, sacrificando o seu próprio. Mano, para pra pensar que isso é uma criança falando esse tipo de coisa pra outra criança, velho. Porra, é um desenho infantil já. A Azula sempre foi meio doida e sociopata, mas quando ela perdeu o controle sobre as suas amigas, entre aspas, foi quando a mente dela começou a entrar em colapso mesmo. A Mai deixou bem claro que amava mais o Zuko do que temia ela, e na hora que a Azula foi matar a Mai, a Ty Lee também decidiu trair ela. Isso foi o estopim pra mina ficar 100% biluteteia das ideias e começar a sair dispensando todos os servos que ela tinha no castelo. Até alucinar e ver a mãe no reflexo do espelho. A Azula sempre pensou que a mãe via ela como um monstro, e simplesmente não conseguia aceitar o amor dela. Tudo isso acontece no episódio Cometa de Souza em parte 3. E eu achei muito foda como esse episódio desenvolveu tanto a Azula em tão pouco tempo. E no fim, depois de perder o controle de tudo e até a coroa que o pai tinha dado, só sobrou a loucura total. Por mais escrota, má, sociopata que a Azula seja, não deixa de ser um personagem trágico que foi fruto da família tão quebrada que tinha. Tem uma HQ que complementa bastante a história da Azula depois da série, mas no desenho essa foi a última vez que a gente viu ela. Mas eu não acho que tenha uma forma melhor de terminar
esse vídeo do que falando do personagem mais bem escrito da série inteira. Um personagem extremamente complexo, com tantas camadas quanto uma cebola, que sofreu muito, mas que no fim finalmente alcançou o que queria. Isso mesmo, eu tô falando do velho dos repolhos, que a única coisa que queria na vida era vender os seus repolhos em paz, mas foi totalmente humilhado e perdeu os repolhos várias e várias vezes. Olá, Príncipe Zuko. Estou muito honrado em conhecê-lo. A honra é toda minha. Nossa, Príncipe Zuko, mas que gente... A honra é toda minha. Toda a honra do mundo pertence apenas a mim. Você não ouse pôr a mão na minha honra. Honra. Essa é a palavra que define tudo que o Zuko busca durante a série. Zuko era neto do Senhor do Fogo Azulon, filho do Ozai e da Ursa. Diferente da Azula, o Zuko não nasceu cheio de talentos, como ele mesmo diz. Ela nasceu com sorte, eu tive sorte por ter nascido. Seu pai não tinha lá muito orgulho de ter botado ele no mundo. Na verdade, o Ozai não ia pensar duas vezes antes de matar o próprio filho para conseguir chegar no trono antes do seu irmão mais velho que ele invejava. Sem contar em todo o abuso que o Zuko sofria da Azula. E depois que a sua mãe, que sempre lhe deu amor, aconselhou, guiou, sumiu por causa do plano de assassinato do Azulon que ela criou com Ozai, o Zuko muito provavelmente teria se perdido se não fosse a presença da única pessoa que ainda tinha carinho por ele na Nação do Fogo. A única pessoa que sentiu pena e virou o rosto quando Ozai decidiu queimar o próprio filho, além de traumatizar e envergonhar o moleque na frente de todo mundo. O nosso querido tio Iroh. O tio era antes o lendário e orgulhoso general da Nação do Fogo que lutou para adentrar os muros da grande Ba Sing Se, até perder seu único filho, Luteng, na guerra, sem sequer estar perto para ver. Com isso ele entendeu que a guerra não era toda aquela luta por glória que parecia e decidiu seguir outro caminho, mais tranquilo. Tomar o seu chazinho em paz, jogar o seu pai show, quem sabe abrir uma loja de chá em algum lugar. E às vezes compartilhar sua sabedoria com quem precisar. O tio é um personagem muito fácil de te encantar e pra mim pessoalmente é um personagem muito especial, não só entre os de Avatar, mas no geral mesmo. Ele tem um carisma muito único, tá sempre aconselhando alguma pessoa, até mesmo os amigos do Aang, e com certeza vai te fazer rir muito. Mas em um determinado episódio, mais precisamente nas histórias de Ba Sing Se, no livro 2, o tio vai estar andando por aí, em Ba Sing Se, sendo ele mesmo, ajudando e aconselhando algumas pessoas. Até um garotinho começar a chorar na rua. Pra acalmar o moleque, o tio decide cantar uma música pra ele. Uma musiquinha simples e alegre, que eventualmente fez o moleque calar a boca. O episódio continua, ele aconselha os moleques que quebraram a janela jogando bola, e o ladrão que não sabia roubar e na verdade tinha o sonho de ser um massagista. Então chega o pôr do sol. O tio sobe uma colina com uma árvore, segurando aquela cestinha de piquenique que ele tava desde o início, até que... Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho. E aquela música simples do início do episódio se transforma numa coisa extremamente triste e faz você chorar igual aquele moleque de antes. Mako é o nome do dublador original do Iroh, que infelizmente faleceu de câncer antes desse episódio ir pro ar. Na lenda de Korra, um dos personagens principais até recebeu o nome dele como homenagem. O tio vê no Zuko seu filho e simplesmente quer salvar ele da própria mente, cuidar dele, aquele moleque impaciente, nervoso, impossível, que tanto caça o Avatar para recuperar sua tal honra. Eu o vejo como meu. Eu sei, tio. Nos veremos de novo. E põe o capuz. Mantenha as orelhas aquecidas. Pode deixar. Até que os dois perdem tudo e agora, além do resto do mundo, até a Nação do Fogo se torna inimigo deles. Agora o Zuko com as suas várias cicatrizes vai andar pelo mundo e conhecer as cicatrizes que o país dele causou por aí. Ser rejeitado pelas pessoas, mesmo quando tenta ajudar, simplesmente por ser o príncipe envergonhado daquele país tão tirano. Mas o tio e as lembranças da mãe dele sempre vão estar lá para ajudar o Zuko a se colocar no lugar. Ele escuta o discurso do tio, libera o Appa, sofre uma febre por causa do conflito dentro da mente dele e no fim vira um novo homem. Só que aí vem a chance. A chance de ter tudo que ele sempre quis desde o início. A chance de recuperar a sua honra, de voltar pra casa, de ser o príncipe Zuko de novo. E ele toma uma decisão. Uma decisão que trai a confiança do tio. Ele precisava disso, ele precisava tentar. Mas aí o homem já não é mais o mesmo de antes. Ele viu o mundo, ele viu que aquilo não estava certo. Que aquilo não era o que ele queria de verdade. Então ele vai lá, mete a cara e enfrenta o seu pai finalmente. Diz tudo que estava entalado na garganta. E mais uma vez o Zuko se sente envergonhado e desonrado. E aí
Ele vai implorar pelo perdão do tio Iroh. Que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu... Quando o Zuko implorou de joelhos o perdão do seu pai por simplesmente ter interrompido uma reunião de guerra, tudo que ele recebeu foi uma cicatriz no rosto. Mas quando mesmo implorou por perdão por ter traído a confiança de quem sempre esteve do seu lado independente da situação, ele recebe o maior abraço da sua vida e a sua honra de volta. Uma honra que não tem ligação com o pai abusivo ou a nação tirana, mas a honra de ter se encontrado e alcançado a sua redenção. Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui agradar a vocês, mas pelo menos eu posso dizer que eu dei o meu melhor aqui, cara. Nunca tinha feito esse tipo de vídeo antes, muito menos desse tamanho. Então eu acabei pegando um pouco de inspiração do vídeo desse gringo aqui. O card pro vídeo dele vai estar aí em cima. Mas ainda assim fui eu quem passou mais de um mês trabalhando nisso, que vocês estão assistindo só alguns minutos, fazendo o máximo pra deixar o mais interessante possível, porque Avatar é realmente bastante especial pra mim. Eu acho que valeu a pena, cara. Se você teve paciência de assistir essa porra inteira até aqui, muito obrigado de verdade. Significa muito pra mim. E se esse vídeo pelo menos rendeu uma meia horinha de entretenimento pra você, considere compartilhar com algum amiguinho, vai me ajudar bastante. Mais uma vez, obrigado por ter visto, obrigado por me permitir que esse imbecil aqui que gosta de desenho animado se expresse na internet e faça o que gosta, e eu vejo vocês daqui a um tempo. Esse bagulho aqui é laranjado, velho, que eu quase caio, sai daqui, sai daqui.